Meu tema é lutar contra demônios. Agora, o que precisamos compreender e entender é que estamos, de fato, lutando contra forças malignas e demônios. Então, consequentemente, precisamos nos preparar para lutar e combater vigorosamente contra esses demônios. Muito bem. Vocês estão comigo? Agora, por favor, procurem o versículo 2. Sendo tentado pelo diabo, o adversário, durante 40 longos e exaustivos dias, e naqueles dias ele realmente não comeu absolutamente nada, de forma alguma. Agora Jesus. E quando aqueles dias terminaram, ele, depois teve fome. 3 coisas que eu quero que vocês reconheçam e percebam. Certo. E quais são essas 3 coisas? Número 1. O diabo disse a ele: se tu és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. E Jesus respondeu: está escrito que o homem não viverá só de pão. Então o diabo o levou a um alto monte. E então ele disse: se você me adorar, tudo isso será seu. Jesus disse: afasta-te de mim, pois só ao Senhor Deus adorarás. Então o levou a Jerusalém e disse: se você é o filho de Deus, lance-se dali abaixo. E Jesus respondeu: não, vocês não podem tentar o Senhor Deus. Amém. Então, em termos claros, podemos ver que o diabo, sim, estava trabalhando em Jesus. Sim, ele estava trabalhando em Jesus. Ele estava caminhando em direção a Jesus. Procure pelo versículo 2. 40 dias tentados. Naqueles dias ele estava com fome. E disse-lhe então o diabo, com uma voz astuta: se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão para saciar a tua fome. Tudo bem. Agora, se o diabo conseguiu, é isso que temos que levar em conta. Se o diabo é esse reverendo El, você é bem-vindo. Se o diabo tivesse conseguido, 3 coisas teriam acontecido com Jesus. Certo, então vamos pensar nisso. Por que o diabo teve sucesso com as pessoas, ele não teve sucesso com Jesus? Então você não vê como isso deveria ter acontecido. Como deveria ter se desenrolado, número 1, os pensamentos. Ele deu a Jesus o pensamento de transformar pedras em pão. Então, uma ideia, um pensamento ou uma imaginação foi transmitida a Jesus. A segunda coisa realmente importante que você percebe é que um sentimento ou um desejo profundo e intenso por comida foi transmitido a Jesus, o Senhor. E Jesus estava lidando com isso. E a terceira coisa importante era que uma ação específica e milagrosa teria acontecido, que você teria visto Jesus aqui mesmo transformando pedras em pão, de forma sobrenatural. Você teria feito algumas coisas específicas. Se tivesse funcionado, um pensamento, um desejo e uma ação teriam operado juntos, os 3 ao mesmo tempo. Até mesmo no pináculo mais elevado e sagrado do templo, ele explorou e considerou profundamente outro desejo inerente e fundamental de um verdadeiro homem de Deus, um anseio profundo e espiritual. De ganhar todas as almas do mundo. Sim, um pensamento e um desejo que um homem de Deus teria. Ele passou de uma coisa menor para outra, mas ainda assim é um desejo.
E então o terceiro, pule e mostre que você pode voar. Entendeu? Mostre suas habilidades de helicóptero. Porque helicópteros estavam no... Essas são. Eles são novidade para o homem, mas Deus já sabe voar faz tempo. É por isso que os jatos americanos são chamados de F-7, F-14. Eles estão imitando o falcão. F é de falcão. O falcão é tipo o pássaro mais rápido. Então eles imitam a raça do falcão. Então, veja, no Bom General, o ataque do falcão é bem sucedido. É por causa do timing. Voar não é novidade para o homem. Quando a Bíblia diz que Jesus é a brilhante estrela da manhã, ele pode estar em Vênus. Como perguntamos, alguém já viu Vênus? Ou vocês aí? Veja, eu lhe mostrei a estrela. Você não foi olhar. Você estava ocupado comendo e fazendo outras coisas. Você perdeu a estrela da tarde. Agora já foi. Sim. Então todo homem de Deus ama ser sobrenatural. Que quando você toca em alguém, eles se dobram. Eu sou poderoso. Então o diabo estava brincando com seus desejos. Mostre algum sinal milagroso. Faça alguma coisa, cara. Sim. Então os desejos são transmitidos pelos espíritos. Pensamentos e ideias são transmitidos por espíritos. E então vem a ação. Certas coisas que você faz. Então, se isso tivesse funcionado, eu já vi, Jesus estaria voando assim, como um falcão. Até mesmo o pouso, ele teria feito a mão assim e pousado com muita força. Então, algumas das coisas que você faz, talvez você esteja na fornicação, em certas coisas, é porque o diabo conseguiu te fazer essas coisas. Sim, transmitiu o pensamento, transmitiu um desejo e então as ações funcionaram. Você entendeu? Sim. Então, como bloqueá-lo? Como combatê-lo? O livro de Gênesis, capítulo 3. O livro de Gênesis, capítulo 3. Lutando contra demônios, versículo 1. Pazanuca. Ora, a serpente era muito mais astuta do que qualquer outro animal que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher, como Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. ILT, break time igual 0.5S e GT, fé, Timóteo 2,14. 1 Timóteo 2,14. Agora, Adão não foi enganado. Você vê meu nome aí? Eu escrevi algo lá. Adão não foi enganado. Os pensamentos, a transmissão de pensamentos, os desejos não estavam funcionando em Adão. Não está funcionando de jeito nenhum. Outra coisa funcionou com Adão. Eva trabalhou em Adão, mas não o diabo. Micaia, Mucoia, Maca e Maabe. Eva trabalha em Adão.
Eva trabalhou em Adão. O diabo trabalhou em Eva e Eva trabalhou em Adão. Então Adão, de fato, não foi enganado, porém a mulher, sendo enganada, e assim caiu em uma grave transgressão. Então, para lutar e combater contra as forças demoníacas, você precisa de certas armas espirituais e ferramentas poderosas que o diabo, com toda a sua astúcia e malícia, fará um esforço imenso e lutará arduamente para impedir que você as obtenha e as tenha em seu poder. 1 Samuel 13, versículo 15. Você está aí? Você achou? Espero que você esteja comigo. Este é um vídeo curto. Então Samuel se levantou e subiu de Gilgal e matou o povo que estava com ele. Quantas pessoas? 600 homens. Versículo 16. E Saul e Jonatas e o povo que estava com eles ficaram em Gibeá de Benjamim. Mas os filisteus acamparam ali em Mitmas e em Mitmesh. Versículo 17. E os spoilers. Seja o que for que tenha mirado em sua vida para arruiná-la, seja repreendido esta noite em nome de Jesus. Sente-se. E os saqueadores saíram do acampamento dos filisteus em 3 companhias. Uma companhia seguiu pelo caminho que levava ao Peraando, à terra de Shual. E outra companhia voltou-se para o caminho de Bet-on. E outra virou para o caminho da fronteira que olha para o vale de Zebuim, em direção ao deserto. Caiamata-ala. 3 companhias de atacantes estavam chegando. Para o povo de Deus, qualquer ataque em 3 direções será dispensado e dissipado em nome de Jesus. Versículo 19. E não havia ferreiro algum, nenhum artesão que trabalhasse com metal, em toda a terra de Israel. Pois os filisteus, com sua astúcia e domínio, disseram entre si: é fundamental que os hebreus não consigam fazer para si espadas ou lanças, armas de guerra, para que não se rebelem contra nós. Mas todos os israelitas desciam até os filisteus para afiar cada um seu arado, sua enxada, seu machado e sua foice. Ainda assim, eles tinham uma lima para as enxadas, para os arados, para os forçados, para os machados e para afiar as ferramentas. Assim, de fato, aconteceu que, no dia crucial da batalha, não se achou absolutamente nenhuma espada e nem mesmo uma lança na mão de nenhum do povo que estava ali com Saul e o seu filho Jonatas. Se você se lembra, havia 600, mas somente Saul e seu filho Jonatas foram encontrados desarmados. Eles só tinham ferramentas agrícolas, apenas Jonatan e viram armas pesadas. Todos os outros estavam livres de armas. E todos eles estavam saindo para lutar contra inimigos que tinham armas. E você veio com machados e picaretas para o trabalho. Voltar a gostar. Versículo 20 e 21, 9. Não se encontrava ferreiro em toda a terra de Israel. Pois o filisteu disse: de outra forma os hebreus farão espadas ou lanças. Versículo 20.
Então todo Israel mudou a versão novamente para algo ainda mais moderno. Sim, isso significava que os israelitas tinham que ir até os filisteus para ficar com suas ferramentas agrícolas, arados, enxadas, não sei o que é isso. Machados e machados, afiados e em bom estado. Versículo 21. Eles cobravam uma moeda de prata pelos arados e enxadas, e metade disso pelo restante. Versículo 22. Então, quando começou a batalha de Micmais, não havia espada nem lança em lugar algum de Israel, exceto com Saul e seu filho Jonatas. Ambos estavam bem armados. Qual é o próximo versículo? Uma patrulha de filisteus ocupou uma posição no caminho de Micmais. Agora, quando vocês estiverem lidando com o inimigo, venham, venham. Vocês que estão lidando com o inimigo, venham. Ok. Ele quer que você não tenha nenhuma arma. Sim. E você precisa saber o que são armas. Caso contrário, o que aconteceu com Eva acontecerá com você. É verdade. E quando algo aconteceu com Eva, acontece com você ou quando o diabo vier, é assim que vai acontecer. Um pensamento, depois um desejo e, finalmente, as ações. Sim. Impartição de um pensamento, impartição de um desejo. Alguns dos desejos são até naturais, mas pode haver um sentimento ainda mais forte sendo transmitido. Isso é algo muito, muito forte. Quantos aqui já sentiram um sentimento realmente intenso e forte? Isa underline Bulalaia falando em línguas cânio bed malbreia mabalaca. E LT break time igual 0.5S e GT, às vezes, um desejo vem de forma tão avassaladora e forte que você sente que não consegue escapar desse desejo, dessa poderosa influência. É como se fosse algo avassalador, totalmente dominador, como se você realmente tivesse que fazer o que aquilo está mandando você fazer. Hoje marca o começo da derrota dos demônios na sua vida. Em nome de Jesus. Agora, por favor, veja bem, muitas e diversas coisas podem ser chamadas de armas, mas você realmente precisa acreditar e compreender no que, de fato, constitui uma arma. E quando você está sem armas, pode ter fé naquilo que acha que é uma arma. Agora, uma das coisas que os cristãos acham que é uma arma é o jejum. Ensinando. Jejum? Ensino. Se você perguntar aos cristãos, vocês estão fazendo guerra? Estamos em jejum há 40 dias. Estamos em um jejum de 21 dias. São quantos? Então agora, quando você é rápido, você sente que estou lutando contra o diabo. Quero dizer, é assim que eu me sinto também. Mas se você ler a Bíblia, verá que outras coisas são mencionadas como armas. Eficiente 6, versículo 10. Este é um vídeo curto. Agora, finalmente, meus amados irmãos em Cristo, o que será de nós? Sejam verdadeiramente fortes no Senhor e na imensa e poderosa força do seu poder que nos capacita a cada dia e na plenitude que Ele nos concede. Amém. O que você acha? Sim,
fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então seremos fortes contra o diabo. Amém. Lindo. Por fim, meu irmão, versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus. Amém. Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir às ciladas do diabo. Então você vê, se for lutar e disserem para pegar sua arma. E é por isso que, nos filmes de faroeste, quando te prendem, eles pegam sua arma ou te rendem e depois tiram suas armas. Em James Bond e todos esses filmes, eles sempre tiram as armas e você sente que aquilo é o fim. Mas mesmo sem uma arma, ele consegue escapar milagrosamente. Na vida real não é assim. Depois de tirarem sua arma. É um filme. O relógio dele ou alguma outra coisa vai funcionar. Vistam toda a armadura para que possam resistir às ciladas do diabo. Versículo 12. Pois não lutamos apenas contra carne e sangue, mas sim contra poderes e autoridades. Então, coisas que são principados poderosos, coisas que dominam áreas e regiões, contra os governantes das trevas. Toda atividade das trevas está sob um governante, e contra a maldade espiritual nas regiões celestiais, poderes que não estão na terra. Versículo 13. Por isso, tomem toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. E, depois de terem feito tudo, permanecer firmes. Então ele continua dizendo isso antes de entrar nos detalhes. Versículo 14. Portanto, fiquem firmes, antes de tudo, a primeira coisa a ser mencionada, cingindo os vossos lombos com a verdade agora. Incrível! A primeira parte da armadura é o seu cinto da verdade. Seus lombos são a sua cintura, e cingir é colocar o cinto. O final muda, a versão. Permaneça firme e inabalável, colocando agora cuidadosamente o cinto da verdade, que é essencial para a sua proteção. A verdade é verdadeiramente uma defesa extremamente, muito forte. Amém. Então, você é capaz de resistir e derrotar o diabo quando não está enganado sobre nada. É, porque você conhece a verdade. Então, em 1 Timóteo 2,14, a Bíblia diz que Adão não foi enganado. Ou seja, Adão sabia a verdade. Portanto, todos os nossos perigos atuais vêm do que achamos que é verdade, mas que não é verdade. Você percebe todos os perigos da sua vida? Se você vai se casar e acha que o casamento vai te destruir. Deus me livre, é só um exemplo, não se preocupe. Mas olha, se você vai se casar e vai ser destruído pelo casamento, é por causa do quanto você está enganado. E isso abriu uma grande área de ataque contra você por causa do que você acha que talvez seja bom, mas não é bom nem legal. Mas não é legal como azul, é vermelho. Está tudo completamente escancarado e exposto. Você fica totalmente e incrivelmente vulnerável quando o astuto diabo se aproxima de Adão, e Adão, em sua sabedoria,
sabe muito mais sobre as intenções e perigos que o cercam e os desafios que se apresentam. Qualquer pessoa que você vê tentando fazer homem e mulher serem iguais tem um espírito maligno. Porque a Bíblia nunca os coloca como iguais. Eles não são, nós não somos. E isso é a mesma coisa que se estendeu para o gazismo. É a mesma coisa. Uma mulher, um homem. A gente pode mudar a qualquer momento. Como pode assim? Mesmo pegue seu sangue, vou saber mulher. Doutor, verdade? Se eu pegar seu sangue, checo os níveis hormonais. Verifico estrogênio, testosterona. Assim sei na hora se é mulher ou homem. Posso ir além. Posso descobrir seu genótipo pelo seu sangue. É muito fácil. Amostra a pele. Você é homem e mulher. Eu simplesmente não precisava. Mesmo que você esteja cegando, basta tocar. Você pode. É uma mulher. É verdade. Crio ou não crinado? Não, eu não queria discutir. Não sei, é noite, você quer discutir. Domingo à noite você quer discutir. Verifique quem está discutindo. Quem argui é quem está discutindo deste lado, desta área. Aquele lado ali, lá. Eles fugiram. Eles foram lá fora. Ok, sem problemas. O homem não foi enganado, mas a mulher foi enganada. E continua igual hoje. Não é que os homens não sejam enganados, mas é mais fácil a mulher ser enganada. Muito mais fácil. Mais facilmente enganada sobre tudo, e ainda muito mais facilmente do que se imagina. Verdade. Ok, fique no mundo por um tempo e depois vem aqui e vamos discutir. Quantas meninas já perceberam que foram enganadas antes? Quantas percebem que, à medida que vocês ficam na igreja, o nível de engano sobre as coisas vai diminuindo, não é? E, gradualmente, você vê que a palavra de Deus está entrando em você e os enganos estão indo embora. Muitas vezes, a beleza e a maturidade física de uma mulher não combinam com o nível de verdade e engano. Eu nem quero chamar isso de maturidade, apenas de verdade e engano. Não é má, então é por isso que às vezes, quando se trata de casamento, se você não for aconselhado e não lhe disserem que está tudo bem, você pode não se casar ou se casar com o que é bom que você está procurando. Quero alguém que pareça um negro negro. E não há muitas garotas Van Rami no sistema. Ah, você não entende do que estou falando. Sim. Então, verdade. Verdade é conhecer a verdade. Na verdade, Regoine escreveu em seu livro uma vez, e achei uma afirmação muito profunda. Ele disse que a primeira coisa que você deve descobrir é o seu nível atual de autoengano sobre qualquer coisa. Sim, ele escreveu em seu livro para conhecer seu nível atual de autoengano sobre tudo. Veja, porque existe um autoengano atual que eu tenho e que você tem. Todos nós temos algum nível de autoengano sobre diferentes coisas neste momento. Sim.
E às vezes, outra pessoa tem um nível menor de autoengano sobre alguma coisa. Sim, e experiência. Pessoas experientes sabem, elas já passaram por algumas coisas e elas são. Elas já passaram por isso. Sim, elas já passaram por alguns enganos comuns e saíram disso. Elas estão no mundo e dizer, não, isso se torna. É verde, azul. Quando você vai para o sol, fica azul. Não era verde que você queria, mas fica azul logo do lado de fora da porta. É azul. Eles podem te dizer. Deixa eu te dar só um exemplo como pastor que constrói. Às vezes eu vejo alguém construindo uma igreja e eu sei que ele não vai conseguir terminar a construção da igreja por causa de algumas coisas que eu sei sobre construção, que ele não vai conseguir terminar. E, na verdade, tem uma igreja que me vem à mente em um determinado país. Tenho quase 100% de certeza de que não é engana. Se eu for lá hoje, não estará concluído. Quero dizer que ainda seria um edifício sem concorrência. Eu vi há cerca de 7 anos e acho que ele ainda estará incompleto hoje. Sim, por causa de certas coisas que não sei, isso não pode ser concluído. Muitas igrejas não conseguem terminar. Então, meu nível de ilusão pode ser um pouco menor do que o de um irmão, só nessa pequena área de uma coisa específica relacionada apenas à igreja. Aquele edifício de igreja em particular. Não todos os edifícios, só aquele. Quando o diabo quer destruir sua vida, ele vai te enganar dizendo que você pode construir isso, que você pode levantar esse dinheiro. Aí ele vai dizer para as pessoas: tragam esse dinheiro, nós vamos construir isso. Mas você não sabe que não consegue construir. Aí, quando você já tiver arrecadado o dinheiro, todo mundo vai te xingar dizendo que você pegou o dinheiro deles e não construiu a igreja. Então o diabo entra para te atacar e a igreja começa a diminuir porque as pessoas passam a te ver como um mentiroso, um enganador. Mas você não está enganando, só não sabia sobre a construção. Nesse ponto, seu nível de ilusão sobre construção era muito alto. Sim. Então você mirou em algo que não pode ser feito, arrecadou dinheiro para isso e agora parece um mentiroso. Então, toda área tem seu nível atual de engano. Por isso é muito importante que você combata todos os tipos de enganos. Então, em toda a área, você precisa começar fazendo a primeira pergunta, porque você está lutando contra demônios. Sobre o que estou sendo enganado aqui, vamos pegar qualquer área da sua vida, sobre o que eu estou sendo, porque esse é o primeiro cinturão da verdade, o bloqueio dos enganos. Você tem que bloquear os enganos sobre tudo. Você está entrando em uma amadosose perigosa. Muitos enganos e falsidades mentem para te enganar. Ah, ele é um cara realmente legal, um bonitão charmoso. ILT, break time igual 0.5S e GT. Ah, ela é uma beleza de bagã. É por isso que você tem me ouvido dizer que aqueles que estão em relacionamentos estão brigando ou tendo problemas. Ok, força aérea. Tem um botão para apertar.
Você vai para o ar e o avião pode ir sem você. Custou 10 milhões de dólares, mas está indo sem você. Você não faz parte do avião. Verdade. Mas só estamos dizendo isso por causa do conhecimento que temos. Então, quando você vai à igreja, você está indo encontrar alguém que é menos enganado sobre esse assunto do que você. É isso que é. Também tem alguns níveis de engano. Se você me perguntar sobre casamento, percebi que tive mais. Quero dizer, levei tantos anos para desvendar uma série de enganos que eu tinha, que leva anos para desvendar os enganos que estão em nossas vidas. E é através desses enganos que o inimigo entra em nossas vidas. É verdade. Vamos pegar as decepções da educação. Então termino a escola. O que você fez? Teatro social e artes. O que é teatro e arte social? O que você quer dizer com teatro social e atuação? Chefe Tensei, é uma causa. Vamos falar sério. E você está dizendo com ousadia que terminei a escola. Liguei para todos os formandos hoje e me uni com eles. Eu disse que preciso que você volte rápido para a escola. Todos os meus filhos serão médicos ou advogados. Você será um médico. Se for arte social e teatro, você precisa ser um doutor dessa arte social. Volte para o teatro e comece. Seu mestrado e doutorado não aceitam nada menos. Meus membros serão chamados de doutor. Esse, doutora, esse. Aqueles que dizem que somos educados sabem que agora eles verão a educação. Calumuandiamaca. Você fez artes sociais e teatro social. O que são artes sociais e teatro social? Você se enganou pensando que terminaria a escola, que ninguém quer te empregar. Por favor, eu sou de termino social como um social de segunda classe mais baixa. Se você puder, por favor, me empregue. Você nem sabe falar inglês. Abandone os certificados e você não está qualificado. Ele pode esperar anos. Você vai ficar vagando por aí tentando conseguir alguma coisa. Aqui faça isso, aqui faça. Ok. Fazendo curso de marketing. Estou trabalhando em um escritório florestal. Depois disso, estou trabalhando em uma farmácia. Ok. Depois disso, vou para outro lugar. Quero dizer, microfinanças. Você é recepcionista. Você não consegue arranjar nada específico para fazer porque se enganou achando que terminar a escola era suficiente. Então, a pessoa na faculdade de medicina ou direito há 7 anos, você ri dela dizendo que fica velha na escola. Mas quando ele termina, mesmo estando velho, você está condenado a esperar. A esperar mais alguns anos. O que? Ele terminou o curso. Então, esse seu auto-engano sobre o seu nível de escolaridade. Você entende o que estou dizendo? É uma porta aberta para demônios da pobreza. Ralar, lutar pelo resto da vida, em vez de se humilhar e voltar atrás. Sim. Por isso que eu converso com todos os meus enfermeiros. Enfermeiros homens. Você não é um deles? Sim. Eu te enviei para onde? A sentença com a Rússia. Para fazer o quê? Estudar medicina. Quantos anos? Mais 2 anos e terminaremos. Estou no meu 5º ano agora e serei médico. Sim. Vá direto para a escola. Você é enfermeira. Você não precisa enganar. Terminei de amamentar. Ninguém quer que você dê banho nele. Você é esse garoto que quer que ele venha e te dê banho? Vamos falar sério. Você se enganando e abrindo porta para a sua vida. Olha esse cara.
Quer que esse cara venha te ver quando você não estiver se sentindo bem? Deus não permita. Decepção. Decepção nos relacionamentos, decepção na educação. Engano no trabalho. Você vai trabalhar, eles mencionam um salário alto. Parece grande para você por causa da sua pobreza. Não é grande, mas soa grande para você. E você está seguindo o som do salário. Muita gente se deixa enganar só pela menção de certos valores, realmente. Você vai para a Inglaterra. Senhor, eu trabalho no necrotério. Eu dou banho em corpos de mortos. Eles me pagam 1.500 libras. E esse aqui. Eu vou ser um homem maduro até o fim da minha vida, até o meu último dia. Porque 1.000 libras é quanto? 7.000 cidades. E então 500 libras é 5. Então 10.000 cidades para um homem mortuário. E usamos um ostose. Nós lavamos assim, temos uma distância. Nós usamos óculos, coloquei uma máscara. Porque não há nada que 120.000 CDs tenham dito. Sim, eu só os peguei. Eu mantenho a linha reta, então eu levanto. Eu pressiono o SH, então eu empurro para dentro deste poço. O próximo vem, então passo pelo velho Bo. Essa senhora idosa, o rosto dela ficou assim. Não é problema algum. 10.000. É por isso que você vota em toda a dor de 1.500 libras. Você está enganado. Você está enganado. Isso abriu uma grande porta de dificuldade para você. Isso, 500 quando você paga o aluguel é quanto? O aluguel é cerca de 500. Impostos, quanto? 15%. 15% de imposto e depois todas as suas contas. Quanto é o aluguel? 600. 600, então sobram 600. São 900, então quanto é o imposto? E, realmente, 15%? 225 mais o aluguel. Então 825. Transporte. Quanto é 165? 825 mais 165 é quanto? 825 mais 165. 900. 999. 90 então o dízimo é quanto? 150. 995 mais 150 é quanto? Não, 9,95 mais 159, 95 mais 151, 1,45 mais. Comida. Quanto custa a comida? Abrangendo o gás britânico. Quanto? 30 libras por mês. Grama, isso é 30 luz. Conta de luz. 45 libras. 145 mais 30 mais 45. Adicionar. Adicionado 1, 2, 20 depois eletricidade, água, 20 libras. 1.170 mais 20 é 111,95. Imposto municipal mensal, 120 libras. Então 1.195 mais 120 é quanto? Se for uma área ruim, você ficará em uma área ruim. Então 1.195 mais 6 é quanto? 1, 2, 5. 5. E sem comida. Alimentação. A gente tem que comer. Você tem que se alimentar? Sim. Alimentação. Quanto custa a alimentação? 50 libras por mês. Você mora em IGR Ingram.
Você mora na Inglaterra e 250 libras. Então 55 mais 2. Você come 2 vezes 50 libras. É fast food ou você cozinha muito ensopado? Você come ensopado. Você tem que tentar comprar comida. Você vai e compra no atacadista. Sim. Então, quando você soma 1.225 mais 150, o total é 1.375. Restam 125 libras. Algo mais? Não, você não compra. Você não compra roupas por 2 anos. Ei, quanto mede o seu cabelo? Quanto custa o cabelo? Telefone. Crédito. 25 libras com tudo incluído. 25 libras. 13,75 mais 25. 1.400. Oferecendo Wi-Fi ou Wi-Fi na sua casa. Ah, por que não está no chip? Não está no chip. Você precisa de um Wi-Fi em casa. Quanto custa o Wi-Fi em casa? 18 libras. 418,41,18. A conta está coberta. Ok, é isento de impostos. Sobre o nosso casamento. Esposa, tem alguma comida? Não, você não precisa casar. Não casa. Então não tem casamento. Não case. Então você vê que abandonou seus estudos por ser um homem de mototáxi. E isso vem do seu engano atual. Sim, de que, quando mencionaram, você calculou em termos de Gana. Mas nós não estamos em Gana. Então, o seu engano atual sobre trabalho abre uma porta para a pobreza e dificuldade ao invés de ir para a escola. Muita gente que vai para a Inglaterra, eles deveriam ir para lá. Eles não terminam a escola quando chegam. Eu estava na escola no Reino Unido. No Reino Unido, na escola, ou terminou. Eles não terminaram. Não. E eles voltaram. Eles iam trabalhar em qualquer coisa. Muitos deles KFC e outros. Eles eram do Ministério de Peixes 7, um departamento governamental de grande relevância e dedicação. Você vê que é uma tarefa que se mostra bastante simples e direta de ser compreendida e executada. Bispo, ele acabou de passar por aqui e está pregando. Ele fica falando, mas nem lê nenhuma nota. Ele não transpira quando está pregando. É muito fácil. Eu também vou ser pastor. Ouvi que da última vez ele viajou para a França, foi para a Malásia, para a Coreia. Este é meu trabalho, Pai. Agradeço-lhe por um novo emprego para mim. Sim. Um dia eu vim com a minha espécie. Alguns caras estavam se destacando e alguém me contou que eles disseram: quando me viram dirigindo meu carro há cerca de 20 anos. Há dias em que eu costumava dirigir um carro legal. E eu ainda dirijo um carro legal. Mas eu estava dirigindo um carro ainda mais bonito. E eles disseram: todos nós viramos pastores, né? Deus para chamar sabedoria, Deus para nos chamar. Veja, tudo são enganos. Então, seus enganos atuais abrem a porta do inimigo para a sua vida em relação a muitas coisas. E você diz: vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Esse aqui não é um problema, vai dar tudo certo. Esse aqui a gente consegue fazer. Mas você não consegue, você não consegue. Muitos pastores, meus próprios pastores de quem estou falando, que dizem estar me seguindo. Muitos deles, silenciosamente, de forma subconsciente, acham que estão onde eu estou. Sim. Por quê? Porque eu fico no púlpito pregando. Eles também ficam pregando. Eu prego. Você prega. Eu recolho a oferta. Você recolhe a oferta. Eu imponho as mãos. Você impõe as mãos.
Eu tenho um acampamento, você tem um acampamento. Então eles pensam assim de forma subconsciente e nem sabem disso. Eles nem sabem que pensam assim. Isso realmente incomoda eles, mas não percebem. Eu faço isso, você faz isso. Ele faz isso, eu faço isso. Por isso você não vai ver alguns deles vindo sentar aqui nem para aprender nada. Eles sentem subconscientemente que já sabem. Olha, eu também ouço pessoas pregando. Eu ouço pessoas pregando e percebi que, quando você escuta alguém pregando, logo pode achar que já sabe o que a pessoa vai dizer. Ao ouvir, você antecipa. Histórias descrevem e novas surgem. Mas a maioria das histórias. Mas veja, o que você não percebe é que isso também é um engano. Porque eu percebi que, enquanto eu não consigo dar os frutos que alguém está dando, essa pessoa ainda sabe muitas coisas que eu não sei. Veja, o seu fruto é o que conhecemos. Você compra, não pelo que você diz. Vocês os conhecerão pelos frutos. O seu fruto é o que vai te avaliar. Veja, o que as pessoas não percebem é que eu estou supervisionando uma rede de igrejas, incluindo você, que pensa inconscientemente que é igual a mim. Sim, você faz parte da minha rede e é um dos meus frutos. Mas, infelizmente, é triste dizer que esse engano aparece e você percebe isso nas discussões, nas ações, nas atitudes, em certos comportamentos. E as pessoas param de aprender. Elas param de aprender e mantêm um certo nível de engano, o que só abre a porta para o inimigo. Sim. É por isso que você vê alguém vindo de fora e aprendendo, porque sente que não sabe nada. Mas as pessoas que já estão por aqui há muito tempo, eu conheço ele. Eu sei que você não conhece o Nato. Se você conhecesse o Nato, você estaria dando fruto. Raramente você vê alguns deles sentando para realmente aprender aquilo que acham que sabem, mas na verdade não sabem nada. Veja, o Lighthouse foi construído pela nossa igreja. A UD foi construída por um grupo de pastores, não por um só pastor. Somos como Pentecostes. Veja, uma igreja pode ter 18 pastores pastoreando. Um vem, constrói. Não atribuir nenhuma igreja a nenhuma pessoa. Em certo sentido, sim. Porque este estava lá e os outros vieram. Mas às vezes isso acontece, eu sou aquele que... Não, a pessoa que estava lá desde o começo sou eu. Sim, não batam palmas. Não é para bater palmas, mas estou apontando algo sobre engano. Eu não sou, batam palmas para mim. O que significa bater palmas para mim? O que quero dizer? Você está doente? Verifique a temperatura do seu vizinho. Verifique a temperatura. Está quente. Está sentindo calor, né? Veja, um dia eu fui para a Coreia e quando eu estava sentado lá, então o Espírito Santo sussurrou para mim. Esse homem que está falando ali, Dom, ele nem usa a Bíblia. Só lê um versículo, depois larga. É como se o que você vê é muito mais do que esse velhinho ali em pé falando. É uma coisa muito, muito grande. Eu me lembro de alguns anos atrás o Espírito me respeitando, e tem muita gente assim. Então, quando estou ouvindo, eu realmente preciso conversar comigo mesmo. Você não sabe nada sobre essa pessoa.
É isso que eu digo para mim mesmo. Aí começo a ser abençoado pelas pessoas. Não conhece esse homem. É só isso. Você não conhece ele e não sabe nada sobre ele. Isso me abre para aprender. Olha, quando você diz isso, eu também posso te dizer. Veja, há algumas pessoas que sabem, até mesmo entre os meus bispos, talvez. Tem mais ou menos. Tem um ou dois que sabem mais do que alguns outros. A maioria deles tem tantas coisas que eu não os incluo, mas eles não sabem que eu não os incluí. Eu nunca conversei com eles sobre certas coisas de propósito. Nunca falei. Eles não sabem de nada. Eles realmente não sabem de certas coisas. Mas veja, todo mundo acha que eu sei de tudo. Verdade. O trabalho de um agente duplo. Você sabe, espionagem, agente duplo é te alimentar com informações verdadeiras, mas desatualizadas. Informações verdadeiras e desatualizadas para te fazer sentir que ele te passou muita coisa, várias vezes. Muitas vezes as pessoas recebem informações verdadeiras, mas desatualizadas. Então, quando a Alemanha estava lutando contra a Inglaterra capturou todos os espiões alemães. Veja, eles eram lançados na Inglaterra, nos campos. Todos eles eram alemães enviados como espiões, falando com sotaque britânico perfeito. Mas o que aconteceu foi que, eu não sei como aconteceu, mas eles pegaram todos eles na noite em que chegaram. E então disseram a eles: nós vamos executar vocês na manhã de sábado. Vocês serão enforcados ou se tornam agentes duplos. Sim. Então eles disseram: estamos felizes em ser agentes duplos da Grã-Bretanha. Então começaram a alimentar Hitler com informações verdadeiras, mas desatualizadas e inúteis por muito tempo. Assim, ele achava que seus espiões estavam trabalhando. Por isso Hitler nunca soube quando seria o dia D. O dia D é a grande invasão. Ele nunca soube que era 6 de junho. Ele achava que eles estavam indo para outro lugar, mas estavam indo para a Normandia. Eles o enganaram completamente. Então, depois que Hitler estava dormindo no dia da invasão, eles começaram de madrugada no dia da informação. Hitler estava dormindo e não conseguiam chamá-lo. Ele estava na cama e não acordou até a tarde. Ninguém queria chamá-lo. Não o avisaram. E quando avisaram, ele não acreditou. Eles acharam que era uma distração, que estavam sendo enganados de novo. Mas era de verdade e eles estavam vindo direto para cá. E era isso mesmo. Todos os tanques deles estavam em outro lugar. Eles vinham recebendo informações que os faziam pensar que sabiam tudo sobre a Inglaterra e todos os planos. Muitas vezes você recebe informações que são, às vezes, verdadeiras, mas muitas vezes desatualizadas, e você é levado a pensar que sabe muito. Na verdade, isso é o que mais te engana. Quando chego na Coreia, recebo muitas informações verdadeiras, mas desatualizadas, sobre um ministério que fez coisas. Mas minha informação está velha. O que fez a igreja crescer como construída. O que o homem fez 40, 30, 50. Não. Eu preciso captar isso. O vídeo curto que eles nos mostram por 15 segundos da igreja e tudo mais nunca pode ser a história desse homem. É muito mais do que isso. É por isso que eu disse que muitos dos meus pastores têm informações verdadeiras, mas desatualizadas e muitas vezes inúteis. Isso os engana a ponto de acharem que sabem muito, quando na verdade sabem pouco.
conversando com um pastor mais próximo. Eu estava dizendo para ele, sabe, e se um dia eu não esteja vivo e você diria? Aí ele começou a falar. Eu disse. Ele disse que as pessoas não sabem, mesmo achando que sim. E é isso que está te preocupando. Informações inúteis e desatualizadas. Isso também é verdade. Então não é. Veja, quando comecei um sistema Basna e tudo isso, as pessoas estão. Nós já seguimos para outras coisas. Você está se apegando. O engano, além do pai, está ultrapassado. Isso te engana, fazendo você pensar que sabe. Então não há nada para saber, nada para aprender. Isso bloqueia sua capacidade de aprender e te fecha. Incrível. Incrível. Hoje em dia, quando estou ouvindo o Espírito Santo com eles, você não sabe nada sobre esse homem. Olhe para isso e aprenda sobre o mesmo assunto. Aí começa a mudar. Eu começo a receber porque eu expus esse engano. O engano que vem da familiaridade de ouvir uma pessoa. Ah, sim. Estou lutando contra demônios de engano que querem me impedir de alcançar unções mais altas e maiores graças. Olha, quando um leão está brincando com os filhotes, você vê, ele vai se deitar assim. Você vê o leão, ele vai fingir que está brincando desse jeito. Ele está muito feliz. Olha só o tipo de assassino que está ali deitado e brincando. Você não faz ideia e está se enganando sobre o carro. Sim, é um assassino. É um assassino. Está brincando. O filhote vem, vai ver. E ele está brincando. Você não faz ideia da criatura que você é. Se quiser, vá lá e tente brincar com ele também. Você viraria almoço na mesma hora. Muita gente não sabe. Tem gente que fica chocada quando volta do acampamento. Eles só me conhecem dos acampamentos, mas se vierem para o tempo integral é diferente. Você vê um lado diferente. Você vê um aspecto diferente. Ministério em tempo integral. Não existe acampamento no ministério em tempo integral. Não tem risadas, nem brincadeiras, nem piadas. Aplicação das coisas que estão nos livros. Você não entende minhas mensagens. Elas são difíceis de entender. Sim, a informação que você está recebendo diz, olha, tem uma mentira no avião dele. Isso é um fofinho, sou eu quando eu. Às vezes, quando vejo isso, também tenho vontade de me juntar ao pessoal do acampamento só para brincar com eles, porque parecem tão amigáveis. Você está recebendo informações desatualizadas. Essa coisa acabou de matar um búfalo e está prestes a matar um búfalo enorme. Você sabe o que é um búfalo? Daqui dessa cadeira? Se você ver um búfalo, é daqui dessa cadeira até mais ou menos aqui. Sim, uma vaca, que é bem comprida assim. Às vezes, são necessários até 10 leões para derrubar um só. Quando você vê isso na vida real, você fica com medo. O búfalo é ainda mais assustador de se ver. Quando eles seguram um leão assim, tratam como se fosse um gato. Ele vai embora. Quando seguram um chifre, ele gira e o verão viu. É que os leões comem carne. Isto é o principal. E o búfalo tem muita carne. Então, se eles puderem trazer poderão comer por muito tempo. Não deixe informações desatualizadas. Salmo 45, versículo 3.
Coloque sua espada sobre sua coxa, ó poderoso guerreiro, com toda a sua glória e majestade. Versículo 4. Em toda a tua majestade, ó Senhor, e em seu esplendor, que é verdadeiramente grandioso. Escreva com prosperidade por causa da verdade. Certo, prosperamente, ou escrever com sucesso por causa da verdade. A verdade fará com que você prospere e escreva com segurança. Verdade. Quando você conhece a verdade e é liberto das ilusões e enganos atuais, isso faz com que você escreva com prosperidade em qualquer área da sua vida. W.R. Próspero. Te dá-lhe majestosamente porque você não tem ilusões sobre o que está fazendo e sobre a área da sua vida que é importante. Cavalgue prosperamente por causa da verdade e da humildade. Veja, você é humilde ao perceber que não é nada e que, na verdade, não sabe muita coisa. Então você segue prosperando por causa da verdade e da mansidão. É por isso que eu disse que, quando me sento diante das pessoas, digo, você não sabe de nada e não sabe nada sobre esse homem. Cale a boca e escute. Não importa o assunto, você não sabe sobre ele. E é verdade. Como foi dito, se eu soubesse que daria esse fruto, eu daria. Eu seguiria prosperando em tua majestade e glória e poder. Prosperando por causa da verdade e da humildade, e mansidão e justiça. E tua mão direita te ensinará coisas terríveis. Você começa a conhecer coisas terríveis e coisas que não são fáceis de saber, por causa da sua humildade e porque você está buscando a verdade. Deixe-me saber a verdade sobre isso. Tendo seus lombos cingidos com a verdade. Uma jovem garota. O que você sabe da vida? E alguém te aconselha. Eu digo não. Você diz sim. Você consegue prosperar quando alguém que sabe, pelo menos um pouco menos enganado do que você é enganado. Só um pouco menos enganado, se é que é menos. E ele diz não, você diz sim. Ele diz não, você diz sim. Ele disse não. Aí a reunião dura 15 minutos. 20 minutos não. Como você pode se sair bem? Uma pessoa jovem. Você abriu a porta. Imone 2,14, Feimone 2,14. Adão não foi enganado. Ele não foi enganado. Isso não funcionou com ele. Isso não funcionou com ele. Todas as formas de engano não funcionarão mais com você a partir de hoje. Em nome de Jesus, verdade, enganos e ilusões atuais. Eu te digo, sempre que você encontra alguém que está enganado pelo mesmo engano que você teve alguns anos atrás, você só olha e sente pena da pessoa. Esse cara não sabe que está indo direto em direção a uma parede de concreto. Vai em frente, vai em frente. Tua mão direita te ensinará coisas terríveis. Sim, agora você vai começar a aprender. Porque você decidiu aprender. Você não sabe muita coisa. Tem que estar na sua cabeça. É por isso que instituí Gálatas 6,6. Honre o seu profeta. Honre-me. Se você está na minha igreja, você me honra. Eu insisto nisso por sua causa. Você acha que preciso de alguma coisa? Eu tenho mais do que você. Você não precisa me dizer que eu tenho mais do que posso ver, que eu tenho mais do que você tem online. Não é o que você precisa. O leão brincando com tampas não te enganaria.
E agora você já sabe tudo sobre isso. Você não sabe muitas coisas que não sabe. Então, essa é a chave mestra. E é o começo da luta contra os demônios, Adão e Jesus. Em um funcionou. E até funcionou com a esposa. Outro engano. Uma mulher matou e convenceu um namorado. Ela disse ao seu namorado que a minha mãe dela é totalmente contra o nosso amor e o nosso relacionamento. Então ela convenceu o namorado a vir e matar a mãe dela. Então o namorado veio e matou. Esse tipo de comportamento americano veio e matou a mãe. Porque, assim que mataram, ela foi presa. O namorado foi preso. Eles confessaram. Na prisão, deram ao garoto 20 anos. A garota pegou 40 ou 100 anos. Então ela estava sendo entrevistada, vestindo aquele uniforme laranja de presidiária, e disse que o julgamento dela não foi justo. Eu disse, o que você quer dizer com isso? Você quer chamar seu namorado para vir e matar sua mãe? Ela disse, mas ele deveria saber que não era para seguir o que eu falei. Eu nunca vou esquecer isso. Ela deveria saber melhor. Você deveria saber melhor em muitas coisas. Saiba o que faz. Diabo tenta enganar, diga-se, mas deveria ter sabido. Sua vida seria destruída e ele iria para a prisão. Ele deveria ter sabido melhor, e isso é verdade. Por isso ela acabou sendo presa. Mas agora ela estava dizendo que ele é quem deveria ter sabido melhor. Que você sempre saiba o que é certo. Em nome de Jesus, e não apenas seja mais esperto. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para casa. O que mais? Vamos lá. Fiquem de pé. Aleluia. Quantos aqui já viram uma forma de lutar contra o diabo com a verdade? Vamos lutar. Você vai ser vitorioso. Você vai vencer. Eu declaro isso. Eu vou lutar. Eu vou vencer. Verdadeira verdade e mansidão. Veja, quando o Senhor me disse que você não conhece essa pessoa, Ele estava tentando introduzir mansidão em meu espírito. Sim. Levante as mãos. Pai, obrigado por nos abençoar em nossa grande vitória. Dê a todos aqui nossos demônios. Livra-nos dos enganos, das ilusões e da maldade. Em nome de Jesus. Siga em frente, prosperando. Siga em frente com prosperidade. 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 Certo, prosperamente. Kamal Sundaya em assim, Senhor. Assim, Senhor. Assim, Senhor. Ó sim. Malari Malmi SH para Medjaram Lema Mandal Arrada Mamachanaura Mandaria Bixisto SH Indevibra Land of Malari
Whereas sin traditions archerische dent passer down through generations, the people gater for significant cultural events. The revered para mediar amlema mandal is a sacred assembly, a cornerstone of their community spiritual life. During these gatherings, the rhythmic show of Haada resonates through there, a powerful expression of unity and heritage. Then a Machanaura mandaria Bixisto, a symbol of their collective strength and identity, is prominently featured. The continual sound of Sada further emphasizes the deep spiritual connection and the enduring legacy of Malaris people. Araumen Y arondava mai, with hearts full of devotion and voices raised in unity, we come together to sing and to praise, lifting our spirits high in celebration. We gather in this sacred place, surrounded by love and hope, to honor the divine presence that guides USY Ram Alleluia, Alleluia. Let our voices echo with joy and gratitude, as we proclaim our faith and trust in the everlasting light. Alleluia, Alleluia. May our song be a blessing, a testament to our wavering belief and the strength we find. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Marmandalama laria lariariarial. Nós te agradecemos profundamente, com todo o nosso coração, por esta imensa e maravilhosa bênção que nos concedeste. Sim, nós agradecemos de verdade, com toda a nossa alma, nós agradecemos a Ti, Senhor. Nós bendizemos e exaltamos o Teu santo e glorioso nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Agradecemos por Tua infinita bondade e misericórdia, por Tua presença constante em nossas vidas e por todas as Tuas provisões. Que o Teu nome seja sempre louvado e glorificado. Amém.